Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão aí? Espero que tenham tido uma ótima semana, espero que vocês estejam acompanhando aí, né, tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui. Nós esperamos que vocês também estejam vivendo aí, né, toda essa experiência, todas essas palavras que têm sido derramadas aqui, né, nesse podcast aqui. E obrigado, né, por cada pessoa que tem assistido, que tem compartilhado, que tem curtido, deixado uma mensagem lá, né? Obrigado a vocês que se inscreveram no canal também. Então, todas vocês aí que já são inscritos e os que ainda, né, não conhecem, que estão chegando agora também, sejam muito bem-vindos aí, né, com a gente aqui, se sintam na mesa com a gente aqui, se sintam em casa, mesmo estando aí na casa de vocês, no conforto de vocês aí, num celular ou numa televisão. Amém? Vamos lá para mais um podcast hoje aí. Isso aí. Tudo bom, Tiagão? Como é que você tá? Daí, Rafael, boa noite. Boa noite, galera que tá aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vocês estão acompanhando aí. Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar, deixar seu like, deixar um comentário, uma sugestão, que é muito importante pra gente aí. E também lembrando vocês o nosso Instagram, que é o Quebrando Paradigmas Podcast, tá bom? Tem aí, vou colocar aqui do lado aqui, mas tem o nosso e-mail também, né, que é quebrandoparadigmas33@gmail.com, tá bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é um pouco diferente. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. O Rafael vai explicar um pouquinho aqui também. E é isso, vamos lá. É isso aí. Primeiramente, eu queria agradecer uma pessoa, né, que nos abençoou essa semana aí de uma forma maravilhosa, né? Como a gente tem falado há alguns vídeos atrás aí, nós estamos com um projeto que Deus colocou aí no coração do Tiago há alguns dias atrás, para a gente poder fazer uma live aqui, né? Na madrugada, né? Um final de semana, de sexta para sábado ou de sábado para domingo, fazer tipo um grupo de oração aqui mesmo, ao vivo, né? Passando aí ao vivo para o pessoal, para as pessoas que são inscritos, para aqueles que não são, aqueles que precisam de uma palavra, né? Precisam às vezes ali de uma companhia mesmo, né? Ouvir algo de Deus, alguma coisa assim. Então Deus colocou no coração do Tiago, o Tiago comentou comigo, né, sobre fazer essa live, só que a gente, para fazer isso daí, precisa de um computador, precisa de uma internet, e as coisas estão acontecendo, né? Para honra e glória de Deus, para honra e glória de Jesus, nós estamos conseguindo. E a internet aí, algumas pessoas já falaram que pode colocar a internet lá, que nós vamos ajudar vocês aí a pagar. E essa semana a gente recebeu aí de um grande cara, um grande amigo que eu tenho, o cara que corta meu cabelo, que é o Polaco. Quero agradecer aqui para você, Polaco, dizer que, cara, nós ficamos muito felizes com aquilo que você fez aí essa semana pra gente. Ele semeou pra gente Monitor. Um monitor, né? Ele é monitor TV, mas é uma monitor. televisão monitor, né? Pra gente poder... Agora só falta, na realidade, o CPU que fala, né? Agora é o PC mesmo, né? O PC, que né? Na realidade eu agradeço você, viu, Polaco? Já mandei uma mensagem, mas agora publicamente aqui, através desse vídeo, te agradeço, que Deus continue te abençoando, o seu trabalho, a sua família, você, com muita saúde, prosperidade e abençoando a sua caminhada, a sua fé, o seu relacionamento, que você nunca deixe de ser usado pelo propósito de Deus e nunca pare de ter esse relacionamento com Deus. Cada vez mais se alimente mais a palavra, que são pessoas como você aí, que é muito importante aí, não pra gente, estou falando importante pra Cristo mesmo, pro reino de Deus. Pras coisas de Deus. Eu falo também pra gente, né? Porque nós também fazemos parte do reino. Mas é isso aí. E na realidade, foi um monitor, a gente fala na TV monitor, mas é monitor TV, que serve como TV como monitor. E agora falta o PC mesmo, que é o computador, né? Que tem pessoas já doando através do Pix, que vai estar o Pix aqui embaixo, tem pessoas também aí que já fizeram semeando, né? Isso, desculpa a palavra, mas semeando aqui no reino. E a gente está guardando para poder montar essa CPU, que é onde daí tem todo o motor, vamos falar dessa forma, né? É bom deixar bem claro, né? Como você falou aí, você falou a palavra doou, mas não é semente, porque quem ganha com isso, primeiramente é a pessoa mesmo que está fazendo a oferta que ganha com isso, e segundo, o reino de Deus, né? Que é abençoado.
É muito importante, a gente gosta de frisar muito isso daí, porque as pessoas que estão semeando na vida aqui, do Quebrando Paradigma, não é na vida nem minha, nem do Thiago, né? Porque a gente tem o nosso trabalho... É semeando no projeto. No projeto, em algo que Deus, né? Que Deus deu, Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma direção, então quem está semeando no projeto, né? Então, não se preocupe que, mas eu vou dar esse dinheiro, que esses caras vão fazer com esse dinheiro. Não, nós não vamos fazer nada que seja para nós. Nós vamos gastar sim o seu dinheiro. Vamos gastar todo o seu dinheiro, mas no reino de Deus, para a obra de Deus, né? Então é isso. E hoje, como vocês estão vendo aqui, né, nós não vamos apresentar ninguém hoje, porque hoje a gente decidiu que faríamos eu e o Thiago aqui. E normalmente a gente grava com 4, hoje seriam só 3, né? Que é eu, o Thiago e o Espírito Santo. Então, e glória a Deus por isso. Esperamos aí que vocês sejam abençoados, edificados aí com tudo aquilo que nós vamos conversar aqui. Nós não temos nada pronto. Nós vamos aqui mesmo naquilo que Deus nos levar, né? Vai ser uma conversa mais despojada, algo diferente um pouco, né? Porque quando tem um participante é mais o testemunho, é mais focado em testemunho. Mas hoje nós vamos contar um pouco aí do Quebrando Paradigma, falar um pouco de Deus também, da Bíblia, né? Como a gente sempre faz, e também contar algumas coisas de como Deus está fazendo todas as coisas nas nossas vidas aí, através do Quebrando Paradigma, né? Estamos conhecendo, né, Thiagão, muitas pessoas, né, cara, que... Tá sendo muito edificante esse canal na minha vida, tenho certeza que na sua, não só nas pessoas que estão aí, vocês que estão assistindo, mas é muito bom ser amigos, né, daquelas pessoas, dos amigos de Deus, né, dos filhos de Deus, e todo mundo no mesmo caminho, na mesma direção, vamos falar assim, você vai conhecendo um, conhecendo o outro, e você vai falando, caraca, mano, olha esse cara aqui que da hora, olha esse outro aqui, né, a fé do cara. Claro que a fé de todo mundo, ela tem às vezes um momento que ela se estremece, eu falo. De dificuldade, né? Ela dá exatamente. Uma balançada, todo mundo. Mas que eu falo, é uma balançada, mas não vai chegar a cair porque é na rocha. Em nome do Senhor Jesus, a fé de todos aí na rocha. Por isso que eu falo, construir um relacionamento e uma fé baseado na rocha. Não é qualquer ventinho, qualquer coisinha que vai dar aquela vai derrubar, estremecer e tal. Tem momentos que você dá um desânimo, alguma coisa assim. Mas você vai conhecendo as pessoas, cara, eu não vou ficar citando nomes e nomes aqui, porque eu posso esquecer de um ou outro aqui, mas todos, cara, todos aqui foram de extrema importância para a construção da minha, mesmo, né? Eu falo para mim, da minha construção, do que Deus tem por mim. Eu falo assim, cada um pode achar assim, nossa, mas eu fui lá, o Thiago às vezes ficou meio quieto, não falou muita coisa, não trocou muita ideia, alguma coisa assim, cara, mas não é. Pode ter certeza que cada um deixou um aprendizado para mim, plantou algo em mim muito forte, que está enraizado, que jamais, como diz, pode cortar aqui em cima a árvore, mas vai crescer de novo porque está enraizado. Poda, né? Poda. Mas cortar de jeito nenhum, né? Destruir não arranca mais, né? Não arranca mais de dentro. A gente estava falando sobre Noé, né? Nós estamos sendo muito edificados aqui, né? Sim. E, na verdade, Noé ouviu uma palavra de Deus e construiu. Demorou 100 anos para construir uma arca, né? E, na verdade, quem foi construído ali não foi a arca, foi Noé que foi construído. Então, a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque quem está sendo construído aqui, nós não estamos construindo, quebrando paradigma aqui. Até porque eu falo Deus sempre, ele está pronto. Está pronto. Isso aqui já está pronto. Nós só vamos, conforme nós vamos caminhando no propósito de Deus, as coisas vão sendo apresentadas, né, para a gente. Então, mas o que acontece? Nós que estamos sendo edificados com isso daqui. Não é nós que estamos edificando isso daqui de forma alguma, né? Coitado. Isso aqui não tem nada a ver com a gente. Isso aqui tem a ver com aquelas pessoas que realmente precisam ouvir isso daí, e claro, nós também, começa pela gente aqui, mas não tem nada a ver com a gente, não é por nós, não é nossas vontades, foi algo que Deus colocou, né, no nosso caminho, já está, aliás, colocou não, já estava nos nossos caminhos isso daqui, né, no nosso caminho. É aquilo que eu falei, né, que a gente conversa, só que muita coisa às vezes eu não lembro mais se foi gravado, se não foi gravado, a gente conversa muito aqui antes e depois, né, das gravações com os convidados, né, nós conversamos muito. Mas é o que a gente fala, conversa e fala que é verdade. Deus tem o prazer de nos usar na obra dele, no projeto, nos propósitos dele. Não que ele necessite do Rafael e do Thiago para esse projeto dele. Porque se eu me entreguei e aceitei o propósito de Deus, estou aqui executando. Mas se amanhã eu falar, quer saber de uma coisa? Cansei, não vou mais. Se isso é
e eu acredito que seja, que isso aqui já está mais do que provado, é um projeto de Deus, eu vou sair, vai ficar você sozinho, vai vir outro. Se você sair, nós dois sairmos daqui, vai vir outro, vai tomar conta disso. Até, no entanto, você estava falando aqui das pessoas que estão semeando aqui no projeto, né, no projeto Quebrando Paradigmas, e vem na minha cabeça, é um projeto que a pessoa está semeando, que se amanhã ou depois, eu com você, seja por qualquer motivo que seja, pararmos de fazer isso daqui, outra pessoa pode falar, cara, deixa que eu toque isso daqui. Ele vai pegar tudo que é do Quebrando Paradigmas. Semear o monitor, semear o dinheiro com PC, semear cadeira, que já semearam cadeira, microfone, enfim. Cara, leva tudo, porque isso aqui não é meu e nem do Rafael, é do projeto. E se é você que daqui em diante vai dar seguimento pro Quebrando Paradigmas, vai dar seguimento para esse projeto, é seu, mano. Vai embora, como diz, leva tudo aí, vai continuar a obra do que tem que ser feito. É porque Deus faz. Deus faz. Ele não precisa de ninguém. Ele ergue outro. Ele tem prazer em chamar aquelas pessoas que ele sentiu, vamos dizer assim, eu creio muito no chamado, cara. Eu creio muito em propósitos, né? Então, isso daqui, eu creio que nós somos escolhidos para estar aqui, né? Então, não é longe de ser prepotente, né? Que fala, longe de ser orgulhoso ou coisa desse tipo, não, mas Deus nos escolheu, Deus tocou meu coração um dia, tocou meu coração sobre fazer algo, eu não tinha conhecimento de nada disso daqui, de equipamento, de nada aqui, mas Deus tocou meu coração, me deu uma palavra, e eu caminhei em cima dessa palavra, e ele falou, e eu fui atrás, né, do Thiago, no caso, na época lá, fui falar com o Thiago falou, cara, eu não vou, porque para mim não dá, eu não sei falar assim. Tanto é que é uma dificuldade para a gente trazer o pessoal aqui, porque o pessoal sempre fala, não, mas eu não consigo, eu tenho vergonha de falar para a câmera. Uma coisa é a gente tá conversando aqui, outra coisa é estar diante de uma câmera, né? As pessoas ficam com vergonha, então eu brinco, né, que eu vou começar a montar as câmeras todo escondidinho. Quando a pessoa entrar aqui, tudo bem, boa noite, senta aí, daí já vai estar gravando a pessoa. Porque a hora que fala que vai ligar a câmera, que liga as luzes, a pessoa já fica mais engessado, mas depois vê que não é isso, já relaxa. Mas então, eu creio muito num chamado, num propósito. Acho que Deus levanta homens com propósitos, né? Cada um tem um propósito com Deus nessa vida. Todo mundo tem um propósito. Só que o que a gente estava até conversando, né? Sobre uma pregação que a gente ouviu, né? Sim. A nossa intimidade com Deus é que faz com que a gente tenha um relacionamento e através desse relacionamento com Deus, a gente consegue entender aquilo que Deus tem pra gente. Porque é igual um pai e filho, né? Se você tem um relacionamento com o seu filho com o pai com o filho com o pai, cara, o filho vai entender aquilo que o pai quer transmitir para ele, né? E também um outro detalhe, é através desse relacionamento que você tem, seja o filho com o pai com o filho, ou às vezes um amigo que nem nós dois, nós temos um relacionamento muito aberto, né, de abrir coisas para o outro, tal. E cara, isso daí é só com quem você tem relacionamento, que você abre. Intimidade. É só com intimidade que você conversa. Então, se você não tem intimidade com Deus, como que você vai ouvir de Deus, ou como que você vai falar, como que você vai se abrir com uma pessoa que você não tem intimidade? Exatamente. E Deus é a mesma coisa. Se eu não tenho intimidade com Deus, ele não vai falar as coisas que ele tem para mim mesmo, né? A pessoa fala assim, cara, Deus não tem mais falado comigo, Deus não fala comigo. Mas como assim Deus não fala com você, Deus não tem falado com você? Você tem que avaliar qual tipo e como está sendo o seu relacionamento com Deus, que intimidade que você está tendo com Ele. Você não tem intimidade nenhuma com Deus, por isso que você não está conseguindo ouvir o que Ele tem para você, enfim. Porque, que a gente estava falando agora, a pessoa que está assistindo lá, ela vai chegar contando o problema que ela tem com o marido, financeiro, saúde. No trabalho. Para qualquer pessoa, parou no ponto de ônibus. Sendo ponto de ônibus, mas minha senhora, é o seguinte, você não tem noção do meu marido. Ele dá uma surra em mim. Não vai fazer isso. Entendeu? Ela vai confessar isso daí, vai conversar isso aí com quem? Às vezes com uma mãe, com uma irmã, com uma amiga muito íntima, com o pai. Entendeu? É com essas pessoas que ela sente segurança, que ela tem uma intimidade. Mas para ter intimidade, você tem o quê? Um relacionamento, que é o que eu forço muito aqui durante o GO, né? Que a gente fala muito também durante o canal também.
Nós temos que cada vez mais criarmos um relacionamento com Deus. Mas criar, manter, porque assim, tem que ser uma coisa constante. Sim, E as pessoas não criam relacionamento, só sabe, que você falou, só sabe buscar a Deus pelo aquilo que ele pode fazer, e não por quem ele é. Eu falo, busque a Deus primeiramente por quem é Deus, e não pelo que ele pode fazer. Porque automaticamente, se você busca a Deus apenas por aquilo que ele pode fazer, se ele fizer, você descarta ele. Se ele não fizer. Não, fizer também. Porque muitas pessoas recebem a graça e tchau verdade, e benção. Também, Não é só a hora que não recebe, porque a hora que não recebe, ela ainda pode manter o desespero dela, que ela vê aquilo, porque eu falo assim, tudo aquilo que é possível para o ser humano, ele pode falar que foi a força dele ou foi sorte. Uhum. Quando é impossível, nem a sorte faz, daí é só Deus, não tem outra chance. Porque quando aquilo se torna impossível, o ser humano já não faz. E nem mais a sorte. Porque antes você pode falar assim, nossa, como que você conseguiu esse carro? Ai, cara, eu trabalhei muito, executei muito, dia e noite. Então a glória está glorificando para você. Como que você conseguiu esse carro? Você não tem noção, a sorte minha. Eu joguei num joguinho, numa rifa lá, ganhei o carro. Sorte. Agora, como que você foi curado dessa doença? Não há sorte para isso. Entendeu? Muita doença não tem cura. Então, se você foi curado, o que foi? Isso aí é impossível. Então já veio a glória de Deus sobre a sua vida. Então, é o Deus do impossível. Eu nem lembro mais porque eu estava falando, que eu ia chegar no raciocínio de falar do impossível e a sorte. Mas, cara, então, as pessoas buscam... lembrei, gente. Então, as pessoas buscam a Deus por aquilo que ela pode fazer para ela. E se ela não faz, e aquilo é impossível para ela, ela vai buscar até... Ela vai ficar buscando, porque ela vai falar, cara, não tem mais alternativa. Não tem médico, não tem banco, não tem nada que possa fazer aquilo a não ser Deus, porque isso aqui é impossível. Então, vou ficar, porque é Ele que é a minha esperança, Ele que é a minha luz. E Deus, vamos supor, Deus vai lá e atende, dá a graça para ela, ela recebe aquela graça, ela fala, nossa, ai, glória a Deus, recebi, consegui resolver. Daí muitas vezes faz o quê? Obrigado, Senhor. Quando eu precisar de novo, eu volto a falar com o Senhor. É isso que eu falo sempre. E aí acaba o relacionamento. Acaba o relacionamento. Nunca mais que eu brinco assim como fosse uma pessoa. Quando foi a última vez que você conversou, que você ligou para Deus? Ah, faz tempo. Deve fazer uns 5 anos que eu não falo mais com ele. Porque você não está precisando. Você fala assim, não, ele me deu trabalho, me deu dinheiro, me deu saúde. Para que eu vou atrás dele? Mas você falou uma coisa muito importante, me fez pensar uma passagem da Bíblia lá. Às vezes as coisas não acontecem na vida da gente porque Deus já sabe, obviamente, de todas as coisas. Então, por exemplo, eu estou buscando algo, vamos falar uma cura de uma doença, de uma certa doença. Eu estou buscando a Deus por essa cura, porque eu sei que Ele pode me dar. Então, eu estou buscando por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que Ele é. Mas Ele quer reverter isso daí em você buscá-lo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. E como que Ele reverte isso? Não te curando. Sim. Olha que loucura. Por quê? Nossa, mas como assim? Porque através dessa não cura, é como eu falo, não espere um milagre naquilo que precisa de um processo. Se precisa passar por um processo, essa cura, essa dor não vai ser sanada. Qual é esse processo? É aí que a gente precisa entender que processo é esse. E normalmente o processo de Deus nas nossas vidas é nos levar àquilo que Ele tem para nós, que Ele já tem pronto para nós. Porque você concorda comigo? Deus tem, como eu sempre falo aqui, em Salmo 139, 16, fala que Deus já tem um livro escrito sobre nós. Então, Deus não tem um plano B, Deus sempre tem um plano A. Né? Então, Ele cria, sim, um plano A. Quando a gente sai, não estou buscando a Deus, não falo muito com Deus, Deus cria planos um plano adicional para trazer você de volta para o plano original. Então, às vezes, Deus não faz aquilo que você tanto está pedindo naquele momento porque Ele quer trabalhar algo em você. E eu lembrei agora de uma passagem da época que Deus ressuscitou Lázaro. O que aconteceu? Jesus, Lázaro era muito amigo de Jesus. E Jesus não estava lá quando Lázaro morreu. Lázaro estava doente e tal, e Jesus não estava lá. E Marta e Maria, que eram irmã de Lázaro, falou para Jesus, ele morreu e tal...
E não tinha o que fazer. Jesus demorou uns 3 dias, se eu não me engano é 3 dias que a Bíblia fala, para ele poder ir lá e ressuscitar Lázaro, né? Então, que processo que eu vejo ali? Agora você falando isso daí, eu comecei a interligar as coisas. Que processo que eu vi? E quando Jesus vai para ressuscitar Lázaro, tinha muitas pessoas em volta ali, né? Tipo, os curiosos estavam ali de plantão, né? Vamos ver mesmo, né? Tomé. Vamos ver se esse cara vai... Se ele é bom. Vamos ver se realmente, né? Eu quero ver o morto primeiro, depois eu quero ficar aqui. Então, cara, o que Jesus fez? Jesus não precisava orar, não precisava pedir nada para Deus, não precisava pedir, mas Jesus pede. E a oração de Jesus nesse momento é falar assim, Deus, eu não preciso de fazer nenhuma oração, nenhum pedido para você, mas para que essas pessoas vejam que é você fazendo, que é o Senhor fazendo, e não eu, a sua glória, a sua glória, né? Para que eles possam ver, para que eles possam enxergar a tua glória. Até porque se ele cura Lázaro no primeiro dia, antes da morte, ou antes da morte, não mostraria talvez ali sobre a vida deles a glória de Deus ali. Entendeu? Seria tipo assim, mas curou, será que foi ele mesmo? Já não era doença, talvez, alguma coisa? Porque as pessoas, não sei, né? Talvez naquela época também. E Jesus nem precisava estar lá para curar. Exatamente. Né? Porque tem uma outra passagem na Bíblia, uma outra situação que chega um centurião lá e fala, minha filha está doente, está à beira da morte, e Jesus fala, vamos lá ver, né? Vamos curar assim. Não, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Jesus fala para ele, a sua fé curou, pode ir que a sua filha já está curada. Ou seja, Jesus nem precisou ir lá para curar. A fé do cara, né, de honrar Jesus naquele momento, falar, não, minha casa não é digna de receber tamanha honra, tamanha glória. Jesus curou aquela criança, aquela menina, sem ele ter precisado ir lá. Então Lázaro precisava ir lá, não precisava ter ido lá para ressuscitar Lázaro. Ele podia ir de lá de onde ele estava, Lázaro, morreu Lázaro. Não, ele foi lá, fez questão de ir para que a glória de Deus fosse manifestada ali para aquelas pessoas. Né? E as pessoas puderam ver a glória de Deus ali. Porque você pensa uma situação dessa, você aqui assim, aí chega um cara, né, que algumas pessoas ali conheciam só de ouvir falar, e de repente você vê o defunto saindo lá de dentro, né? Porque naquela época lá, os estudiosos dizem que era uma como é que eu posso falar? Era tipo uma caverna, né? Vamos dizer assim, para entender. Não era uma igual é hoje no cemitério, né? Que tinha a cova ali, não era assim, era tipo uma caverna, o morto estava lá dentro, em cima de uma pedra, alguma coisa assim, e o morto, né, Jesus fala, Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai, depois de 3 dias morto. Então, né, essa passagem de Lázaro aí você falou isso daí, me fez lembrar, eu quero até abrir aqui para poder ler. Na verdade, cara, foi para manifestar Jesus naquele lugar, né? A Bíblia diz aqui em João 11, 4. João 11, 4. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então era para a glória de Deus e para que o Filho de Deus fosse glorificado por causa dela. E depois mais embaixo aqui, no 11, e tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Depois, deixa eu ver aqui, por vossa causa, Tomé chamado Dídimo, por vossa causa alegro-me por não ter estado lá. Aqui, isso é muito importante. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele? Tomé. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado. Havia 4 dias. Eu falei 3, é 4. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá todo
quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Ou seja, Marta levou ele lá no futuro. E primeiro ela falou no passado, eu vi uma falando no passado. Se você estivesse aqui, depois levou lá para o futuro. Depois levou para o futuro, Mas daí ele vai no presente. Né? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Desculpa, perdi aqui, estou lendo errado aqui. Porém, Marta disse Jesus, se estivesse aqui, mas respondeu Jesus, tua irmã... Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Para cá. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Louco isso aqui também. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Marta em particular, disse-lhe, o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa, com Maria e a consolavam, vendo-a levantando-se às pressas de sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando e também os judeus que acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes, onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vede como o amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que esse homem morresse? Aqui os tomeazão, os descrentes. Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez foi ao sepulcro, que era uma gruta, como eu falei, uma caverna, né? Com uma pedra na entrada, e disse, tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu sei sempre que me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. Ou seja, aquilo que eu queria chegar, por causa da multidão que estava lá, Jesus fez todo essa oração, esse procedimento, para que as pessoas pudessem ver a glória de Deus e a glória de Jesus, né? E aí vai vir, né? Jesus, e tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o morto veio para fora. Então, cara, as pessoas, Jesus precisava, naquele momento ali, né? Mostrar aquilo ali, para que as pessoas pudessem crer, porque de lá de onde ele estava, ele podia ressuscitar Lázaro, ele não precisava esperar 4 dias, podia no primeiro dia, Lázaro morreu, então eu falo em nome de Jesus, né? Em meu nome, em meu nome eu te digo. Em meu nome não, mas Deus fazia tudo, né? No nome do Senhor, no nome do Pai, né? Então é isso, então muita coisa, voltando àquilo que você falou, não acontece naquele mesmo instante porque precisa de um processo. Para que nem só aquela pessoa creia, porque às vezes aquela pessoa crê, mas o irmão não crê, a mãe, o pai, o filho não crê. E através de algum milagre que Deus vai fazer no processo e depois o milagre, as pessoas vão ver a glória de Deus, né? E é assim que as coisas, né? Assim que nós também temos que entender, porque é assim que Deus trabalha. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente quer naquele momento que a gente, né? Porque a gente acha que Deus é o entregador do fast food, né? A gente liga, pede, fala e, né? E tudo tem, que você falou, tudo tem um processo, né? Eu acredito muito que tudo tem um processo, né? Na vida de cada um, enfim. E a pessoa precisa passar por aquele processo para receber aquela graça, né? A glória de Deus ali, porque senão muitas vezes a pessoa não está nem preparada para aquilo, né, para receber. Isso, claro, depende das situações também, mas a maioria a pessoa não está preparada. E o processo faz a construção da pessoa para receber aquela graça, para reconhecer. Porque
É que eu falo, o Deus do impossível, muitas coisas são possíveis para os olhos humanos. E que eu estava vendo um dia o rapaz falando, né? Tudo aquilo que você tem uma explicação. Nossa, como o cara atingiu aquele sucesso? Como que o cara fez aquilo lá? Como nem essa mesa aqui. Como que foi feita essa mesa? A pessoa vai ter uma explicação, porque foi ela que fez. Ah, porque eu fiz, porque foi assim, porque foi assado. Quando não tem explicação, daí entra a glória de Deus. Como que aconteceu isso? Como que foi? Não sei, cara. Não tem explicação. Como eu disse, só sei que foi assim. Então, quando você foi a glória de Deus ali, você reconhece que realmente foi Deus que fez, porque não tem explicação. Mas tenta me explicar de que forma que foi que vocês conseguiram chegar até aqui, que forma que foi que isso foi construído, foi feito. Cara, foi Deus. Mas como? Tá bom, foi Deus, mas me explique. Não tem explicação. Tem coisas que nós temos que parar de tentar entender. Isso é muito importante. Tem que parar de tentar ficar tentando entender aquilo. Mas, cara, só glorifique, só tenha fé. Tá feito. Tem coisa que não se entende, se prova. Aliás, Deus você não entende, você tem que provar. Então, cara, e tem pessoa que quer prova daqui, mas como? A pessoa foi curada, mas curado como? Mas peraí, mas tem exame para ver, mas será que não foi um engano de um exame errado que foi feito ali? Que não... Você tá entendendo, cara? Por quê? Porque pelos olhos humanos aquilo ali não tem como justificar, que é o Deus do impossível. As coisas impossíveis ele entra, que eu falo, ó, que você fala assim, daqui dá pra fazer, daqui dá pra fazer, aquilo dá pra fazer. Ele fala, entrou no impossível, isso aqui não tem jeito, isso aqui é impossível. Daí é o que ele fala, opa, deixa que ali sim vai, como diz, vai mostrar toda a glória de Deus mesmo. Não que ele precise mostrar. Eu falo isso, muitas pessoas podem achar, mas você acha que Deus vai ficar querendo se mostrar? Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas para mostrar mesmo, assim, e glorificar, para as pessoas que têm fé, glorificar a Deus por aquilo ali. Porque eu falo, cara, Deus faz, e faz forte, né? Até falando de como é que fala? As pessoas que estão assistindo, né? Muitas vezes falam assim, eu tô isso, eu tô aquilo, em questão da fé, né? Porque tem muitas pessoas que é fraco na fé. Até nós mesmo, tem alguns momentos de uma coisa ali que a fé fica um pouco mais abalável, né? Sim. Mas você falou uma coisa do morno, né? Do frio, do quente, do morno, né? E como é que foi? Às vezes tem pessoas, como é que foi que eu vi? Tem pessoas que muitas vezes ela acha que tá quente. Eu tô quente, eu tô fervoroso na fé, na minha pegada, no meu relacionamento com Deus, mas muitas vezes você não tá quente. Você está do lado de uma pessoa quente, então você está aquecido. Não é você que está quente, dando calor para as pessoas, exalando aquele calor. Você está recebendo o calor de uma pessoa ao seu lado. Então você está aquecido pela pessoa, mas não é louco, você que está quente. Entendeu? Isso é louco. Então você tem que eu falo, cara, a gente falou até no GO Nossa, que é top, de se alimentar. Eu falei tem que estar alimentando, cara. Falei no GO aquele dia que o morno não é o frio que está esquentando, o morno é o quente que está esfriando, né? Então, mas isso que você falou agora é muito louco, né? Porque às vezes as pessoas acham que tá, nossa, eu tô quente, tá tudo bem e tal, mas na verdade não, eu tô aquecido, porque eu tô do lado de uma pessoa que tá quente. Tô próximo de pessoas quentes. Cara, gostei disso aí, isso é bacana, muito top isso daí. E é verdade, cara, porque cara, a nossa vida, ela tem que ser... Cara, a verdade é que é o seguinte, até esses dias eu tava vendo o Luiz Hermínio falar, ele falou uma coisa muito louca, cara, e eu falei, nossa, é verdade mesmo. Por que na roça, né, vamos dizer assim, na roça, no campo... Olha, eu olhei pro negócio caiu. Na roça e no campo não tem ateu. É difícil, praticamente impossível você achar um ateu na roça. Você chegar na roça e o cara fala, não acredito em Deus, não. Por quê? Porque ele está vivendo perante a criação de Deus. Todo dia ele acorda e vai dormir na cara da criação de Deus ali. Que é aqui que eu falei, não tem, se você for tentar buscar entendimento, mas da onde veio o passarinho? Da onde vem aquelas montanhas? Árvores, como é que se formou essas montanhas? O céu, para de tentar as entender. nuvens, como a chuva se forma, não sei o quê. Cara, à noite
aqui na cidade é uma coisa, se olhar para o céu na roça, no campo é diferente. Aqui você vê 1000 estrelas, na roça você vê milhões, assim, você olha para o céu, tá... demais, não, é demais. Nossa, é maravilhoso, é diferente, Até né? a lua, aqui, dependendo do momento que a lua, ela se passa despercebida. Sim. Diante as luzes dos postes, os faróis de carro, ela passa despercebida. Na roça, ela é como um poste, ela faz sombra. Exatamente. Então, mas aí que tá. Qual é a diferença? Por que não existe? Porque eles estão vendo a criação de Deus. Até esses dias eu falei lá na clínica do pessoal aí, do pastor André, né? Eu falei, gente, vocês estão no melhor lugar para adorar a Deus, porque aqui vocês estão na criação de Deus. Lá na cidade é mais difícil, cara. Sabe por quê? Porque lá nós enxergamos edificações de homens. Edificações de homens. Aqui a gente olha para tudo quanto é lado, é prédio, é casa, é correria do dia a dia. Quem fez esse prédio? Entendeu? Então, por isso que nas grandes metrópoles, tipo, as metrópoles grandes aí, a gente encontra muito ateu. Porque os caras olham para cima, não vê o céu. Acredita só nas construções humanas. Exatamente. Porque ali, tudo eles que ele vê... Eles estão vendo edificações humanas. Carro, prédio, construções... Só vê isso. Tem explicação para aquilo tudo. Nossa, que prédio maravilhoso, um arranha-céu gigantesco. Tem uma explicação para aquilo. Entendeu? Agora vou tentar explicar de onde veio a primeira árvore, os pássaros, as nuvens. Tudo bem, cientificamente, fisicamente falar, a nuvem tem explicação. Mas, cara... Você anda em São Paulo, você não presta atenção na árvore. Você presta nem atenção, vê que tem, você pensa que é árvore artificial. Entendeu? De tanto prédio, de tanta... Né? E fora, então, e lá, nesses lugares você vê muito ateu, cara. Pessoas que não acreditam em Deus. Pode ver pra você ver. Isso não tô falando heresia nem bobagem aqui. Você realmente, onde saem os maiores até, eu não acredito em Deus, eu não porque, cara, não consegue vivenciar a criação de Deus. Aí não entende, não acredita mesmo, né? Não vê aquilo que Deus criou, que é a criação de Deus. Uma vez eu tava com, não sei se foi comigo, acho que alguém falou isso pra mim. Acho que foi até o Eduardo, meu primo, falou assim, cara, a gente uma vez trouxe o não sei quem para Taubaté, lá de São Paulo, nasceu em São Paulo, correria, São Paulo a vida inteira, São Paulo trouxe para Taubaté e nós ia no aniversário numa roça. O cara tava passando pela roça, uma vaca, e falou assim, verdade isso. Que bicho é esse? Não, falou assim, lá, cara, uma vaca ali, o que é aquilo ali? Uma vaca ali? Falou, que você tá num lugar, num ambiente. Nossa, acho que eu nunca, quantos anos que eu não vi, nem lembrava que existia. Olha para você ver. Mas cara, isso é realidade. Vaca para ele é só no zoológico. Entendeu? É mais ou menos isso, né? Tipo, Ou no açougue. Não é algo que eu costumo ver diariamente. Então o cara chega num lugar desse e fala, nossa, que lugar diferente, que cheiro diferente, né? Então, mas cara, que você falou. A clínica lá do pastor André lá, aquelas pessoas que estão lá, cara, tem que glorificar e é um melhor ambiente para eles lá. Melhor ambiente. Então eu falei para eles, cara, aqui é o melhor ambiente. Lá, quando vocês saírem daqui e forem pra rua, cara, lá é muito... Interferências humanas. Como é que eu falo, cara? Estímulos externos. Tem muitas interferências que eu falo. Estímulos externos, cara, nossa, dificulta muito a nossa relação com Deus. Porque a gente os estímulos externos que eu quero falar aqui, que eu estou falando, é trabalho, correria, dificuldade, dinheiro. Eu tenho que comprar não sei o quê. Você já acorda, né, o filho falando, tem que levar amanhã cedo na educação física. Amanhã é cedo educação física. Depois tem que levar, buscar, preparar para tarde, levar na escola, buscar na escola, cuidar do almoço, do horário do almoço, do uniforme, do banho, vai tomar banho, escova o dente. Não sei o quê. Então você está com aqueles estímulos externos ali, que você tem que fazer um monte de coisa, e Deus vai ficando lá para trás. Deus vai ficando, Que é aquilo que eu falei, né? As pessoas, eu falo do alimento, né? Tem um alimento físico, né? Que a gente tem que se alimentar para o nosso corpo, e o alimento espiritual. É mais ou menos o que você está falando. A pessoa tem tanto compromissos na vida humana que isso é normal, né? É normal. Mas tem pessoas que conseguem, quando está com um momento full, pessoas passando por uma clínica, está full time lá. Com relacionamento ali, né? Depende da clínica também, mas está com full time. Aproveita esse momento, cara, porque realmente quando você vem para cá, os seus compromissos e suas coisas humanas, ela faz com que você se distraia muito, obviamente, e desvincule o alimento da palavra, que é Deus. Então a gente passa uma segunda-feira, a pessoa fala assim, vou domingo na igreja. Beleza, é importante, para uns é mais, para outros é menos, mas é importante para todos. Mas eu vou domingo na igreja. Daí eu falo assim, daí eu falei aquele dia, né? Falei, você passa de 7 dias a semana, vamos falar de segunda a domingo, 7 dias a semana, um dia você vai na igreja e os outros 6 você passa consumindo o mundo, né? As coisas mundanas aí.
Mas eu falei um dia, mas não é um dia, né? É 2 horas. Entendeu? São 2 horas na semana toda, que você passa consumindo a palavra, o alimento de Deus. E o restante você passa só consumindo coisas do mundo. É internet, é rua, amigos, às vezes com influências, né, negativas. Então você acaba consumindo. Daí eu falo assim, você é aquilo que você se alimenta. E daí? É isso, exatamente. Você está se alimentando do quê? Você anda comendo o quê? Isso tanto fisicamente também. E então eu falo assim, eu até brinquei aqui no GO, é verdade. Você estava aqui domingo aqui se alimentando da palavra? Vou oferecer para você então um banquete aqui. Você vai comer bem aqui também, né? Vai comer bem. Só que você vai comer só durante isso daí. Só quando você se alimentar da palavra, você se alimenta da parte física. Eu duvido, segunda-feira o cara tá correndo de novo lá porque ele não vai atrás da igreja se fosse dessa forma. Porque ele vai precisar do alimento para sobreviver. Senão, segunda-feira ele aguenta, na terça-feira tá quase desmaiando, na quarta tá morrendo. Não aguenta fazer... O cara tá fraco. Fraco, Exatamente. com tontura, que não fica deitado, o cara vai se entregar àquilo. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você não tiver com uma constância alimentação sobre aquilo, consumindo aquilo, se alimentando com pessoas, lendo a Bíblia, ouvindo, indo na igreja, ouvindo pessoas, tal, você vai se enfraquecendo. Você vai se enfraquecendo, não tem como. A sua parte do espírito ali vai ficando fraca, e o mal vai se alimentando, ficando forte. Então é a chance de você cair no mundo, você cair nas coisas. Isso que a gente faz aqui não é um relacionamento com Deus. Aqui não é relacionamento. Não. Isso aqui é um propósito de Deus. É diferente de relacionamento. Na igreja não é relacionamento com Deus. Cara, por isso que eu falo muito. Não é... As pessoas costumam falar assim, não, mas você tem tido tempo com Deus? Nossa, eu tenho muito tempo com Deus. Então vou fazer uma pergunta para você. É você que tem tido... E quanto Deus tem tido do seu tempo? Entendeu? Porque que nem você falou, a pessoa vai na igreja na semana inteira, vai domingo, fica 2h30 na igreja lá. 2h30. Depois não faz mais nada. Não fala com Deus, não senta, não lê a Bíblia. Cara, falar a verdade, a Bíblia é muito importante, é o alimento. Mas mais importante do que a Bíblia é sentar e lidar com Deus, com a presença de Deus. Cara, a presença de Deus, eu costumo falar, você não pede, você só escuta o que Ele tem para falar para você. Na presença de Deus. Como diz a fé, não está em ver, está em ouvir. Exatamente, entendeu? Eu não preciso sentar assim, e falar, meu Deus, agora vamos lá, agora eu e você aqui. Eu queria isso. Não precisa disso, porque já sabe de tudo. Até porque, tá vendo? Começa de novo. Ir a Deus, buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Entendeu? A presença de Deus tem que arrancar algo de você. Você tem que sair dali, como é que fala? Arrependido de várias coisas que você fez no dia, cara. Entendeu? Então, por isso que é muito importante, quando a gente fala de relacionamento com Deus, é o Mateus 6,6. Eu vou abrir em Mateus 6,6 aqui para ler, porque, cara, é muito importante. Sabe por que eu friso, cara? Antes, quando eu ia na Poema, quando eu me converti na Poema, eu ia na Poema, o Leandro falava muito de Mateus 6,6. Cara, mas aquilo entrava no meu ouvido e saía por aqui, ó. E eu falava, não, meu relacionamento com Deus eu trabalho de sentinela, eu vou no culto terça, que se tiver quinta, domingo também eu tô aqui, e eu tô envolvido com a igreja. Tô quente. Não, a igreja tava quente, você tava só se esquentando. Exatamente, entendeu? Então, cara, na realidade não é isso. Relacionamento com Deus é você entrar, fechar a porta. Eu vou ler Mateus 6,6 aqui para ficar bem cravado aqui, porque a gente sempre fala disso, cara, e o Leandro sempre pregou disso aqui, e isso aqui nunca fez muito sentido para mim, e hoje em dia, depois de tudo que eu passei na minha vida, né, cara, de tudo que eu tenho aprendido com Deus, cara, a coisa mais maravilhosa e mais importante que eu tenho é ter um relacionamento com Deus. Isso mudou a minha forma de viver. Mudou a minha forma de viver. Hoje eu sou um cara muito diferente do que eu era, porque eu me converti em 2013. Então pensa, 2013, nós estamos em 2021, são 8 anos. São 8 anos. Cara, foram 7 anos, vamos dizer assim, 7 anos de como você falou. Eu achava que estava quente, mas na verdade eu estava indo num lugar aquecido.
Você entendeu? estava aquecido. Não, Então, você ia no lugar quente. Lá estava isso, quente. Você ficava aquecido. Isso. Que é que daí o que acontece? Fazem. É o que acontece. A pessoa chega na igreja, daí vai na igreja, no poder, no movimento, na movimentação que rola na igreja e tal, ali o poder de Deus, ele realmente se movimenta naquele lugar, as pessoas escutam aquela palavra, nossa, Deus falou comigo e eu vou casar. A pessoa que está querendo casar, que está muito querendo casar, eu vou casar, Deus falou comigo, eu vou casar, isso no domingo, 8 horas da noite. Ela vai para casa dela, nossa, eu vou casar, Deus falou uma palavra para mim, foi para mim essa palavra, eu vou casar, Deus falou que eu vou casar. Chega segunda-feira, ela acorda ainda assim, ó, nossa, cara, a palavra ontem foi linda, Deus, obrigado, o Senhor falou comigo e tal. Quando é meio-dia, mais ou menos, da segunda-feira, a pessoa já começa. Se bem que pensando bem mesmo, acho que, não sei não, viu? Quando é na segunda-feira, 6 horas da tarde, ela já está falando, não, isso aí não é comigo não. Na verdade, acho que foi minha alma. Eu fiquei explosiva na hora ali, mas não foi comigo, não. Entendeu por quê? Porque ela estava num lugar onde realmente Deus falou algo para ela, para a pessoa recebeu, só que ela saiu do lugar aquecido, é isso que você falou? O lugar que está aquecido, o lugar que está quente. Então ela estava aquecida, ela saiu e o que aconteceu? Ela vai saindo, vai esfriando. Porque se ela estiver quente, ela, onde ela for, ela leva o calor. E ela continua com ela também. Entendeu? Né? E ela leva. Agora, quando você está aquecido, não. Você entra num quarto aquecido, com uma lareira, um aquecedor. Você fica quentinho aqui. Mas você sair lá fora, vai começar a esfriar seu corpo. Vai esfriar, que até uma hora você vai falar assim, nossa, tô gelado, tô morrendo de frio. Então porque isso. Acabou o calor. E Mateus 6,6, vamos lá. Mateus 6, 2. Aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai. Por isso que eu falo, cara, a gente tem que ter Deus como um pai, porque Deus é pai. A Bíblia que está falando, não sou eu. Gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Por isso que eu falo, todas as religiões levam a um Deus. Todas. E ao mesmo Deus, né? Só que Jesus, ele leva a um pai. Essa é a diferença. Né? Então, aqui fala, ó, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. Ou seja, é secreto para mim, mas para ele não é. Não, para ele não. Entendeu? Então ele vai te recompensar. Isso é intimidade. Você não precisa ir na igreja, nós não precisamos ir na igreja para querer algo. Nós precisamos apenas entrar na presença de Deus. É só entrar na presença de Deus, porque Deus está ali. Deus está ali, está aqui. É nós que acaba que... Mas o que eu estou falando... Por causa dos estímulos externos, mas eu falo assim, não tendo esse tempo. tempo. De querer algo, né? Mas eu falo, cara, é buscar a Deus por aquilo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Eu reforço muito pelo fato do seguinte, Deus fará milagres na sua vida, milagres os quais nem você sabe que precisava. Sim. Quando você busca a Deus pelo que Ele é, Ele irá fazer coisas por você, coisas que você nem imagina que você está precisando. Ele vai mostrar para você coisas que você pensava, nossa, isso aqui eu nem pedia, mas Deus já sabia que aquilo era bom para você. Entendeu? Então, assim, busque a Deus por Deus mesmo, por ter um relacionamento com o Pai. E não buscar, porque não vamos falar do pai e filho aqui, mundano, aqui na Terra, biológico, vamos falar assim. Não tem que ficar buscando seu pai, meu pai tem grana, meu pai tem dinheiro, então eu vou atrás dele porque ele vai me dar um carro, uma moto, uma casa, vai me dar uma viagem, vai dar roupa. Não. Vai lá conversar com ele, busque seu pai por ele ser seu pai. Porque você tem um carinho por ele, você tem um amor por ele. Então vai buscar seu pai. E automaticamente, se aquele pai, estou falando no mundo, tiver condições... E ele ver e perceber que você precisa de algo, ele irá fazer por você, sem você nem pedir. Sim. Nossa, estou percebendo que meu filho está precisando disso. Nossa, meu filho está meio entristecido. Eu percebi que ele está precisando daquilo lá. Sabe o que eu vou fazer para ele? Eu vou ajudar ele naquilo lá. Amanhã eu vou lá na casa dele pintar aquela parede, que ele falou que está sem tempo de pintar a parede, mas ele nem me pediu isso. Mas eu vou lá pintar essa parede da casa dele para ele. E faz por você. Por que ele fez isso? De graça. E o que é graça? É a graça, é o amor. Já fala graça, de graça, quando você fala, é pela graça mesmo. E Deus é da mesma forma. Como Deus é Pai, Ele vai fazer coisas para você
que você nem imaginava em ter, em querer, nem imaginava que precisava daquilo, e Deus faz na sua vida. Sim. Quando você busca Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer, o que Ele vai, porque até porque Ele não tem, eu falo assim, Deus não tem aquela obrigação de fazer para você aquilo, eu quero que Ele faça. E também não quer dizer que se Ele não fizer, Ele não te ama. E tá vendo na minha cabeça agora, eu tinha anotado aqui, essa semana eu anotei para não me esquecer até aqui. E a minha filha estava comigo na sala, e daí ela falou, você vai dormir comigo hoje? Eu falei, não vou dormir com você, filha, não vou. Daí ela falou assim, você vai sim. Eu falei, não vou. Ela falou, se você não dormir, quer dizer que você não me ama. Daí eu falei, para mostrar o quanto eu te amo, eu não preciso dormir com você lá. Eu te amo mesmo sem eu estar dormindo lá com você hoje, eu te amo. E de uma forma imensa. E Deus, naquele momento, tocou, falei, vou esquecer. Eu escrevi aqui no meu celular para não esquecer sobre isso. Então, muitas vezes você acha assim, se Deus não fizer isso para mim, é porque Ele não me ama. Se Ele não me curar, se Ele não der um casamento, se Ele não pagar minhas contas, se Ele não curar alguém de um vício, é porque Deus não me ama. Talvez nem exista, ou se existe, não me ama. Cara, não tem nada a ver. Ele te ama demais, de uma forma assim, mas Ele não precisa fazer aquilo para você. Pode ser que Ele faça, talvez não agora, que nem a Lavínia. Eu não dormi com ela aquela noite, mas vai haver uma noite que eu vá dormir com ela. Uhum. Entendeu? Então não quer dizer porque eu não dormi, aquela que eu não a amo. Entendeu? Então assim, é mais ou menos o relacionamento de pai, o pai e filho aqui. Hoje eu falo para você, Deus tem mostrado através de eu com a minha filha muita coisa entre eu e Deus. Sabendo encaixar ali, né? Uhum. Mas é o que eu falo, então tem que buscar Deus por isso, cara. A gente tem que parar de ficar pensando que Deus tem obrigação e Deus irá fazer naquele momento exato, entendeu? Ele vai fazer. Eu vou dar vou dar 3 meses para Deus. Se Ele não fizer em 3 meses para mim, Deus sai falando que não existe, que não, entendeu? Não é assim. Como diz, não é assim. A gente precisa entender se a gente vai viver. Quer viver na rotina ou viver por um propósito. Porque a rotina, para ser bem sincero para você, a rotina ela cansa. Porque a rotina ela nada mais mostra que, cara, as coisas são impossíveis. A minha rotina mostra. Às vezes eu estou num dia mal no trabalho e tal, na minha rotina ali, no meu dia a dia, eu falo, cara, não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Aquilo outro não vai para frente. Esse trabalho, a pessoa não vai fechar comigo. Isso aqui não é do jeito que eu queria. Cara, isso é tudo rotina. Mas o propósito já está tudo pronto. Você já está tudo pronto. Né? E uma rotina, né? A rotina, a nossa vida, o dia a dia ali. Eu até anotei aqui, cara, a rotina, dia a dia, né? Nosso dia a dia ali, da nossa vida diária ali, ela, se a gente viver pela rotina, a gente vai viver sempre cansado, sempre desanimado, né? E homens cansados negociam valores, Thiago. Negociam. Entendeu? Então, cara, por exemplo, nós estamos aqui num propósito, que nem você brincou um dia, eu chorei de dar risada. Vou contar aqui. Você conta, você tenta lembrar, eu vou lembrar, você conta. Cara, nós estamos aqui um chamado de Deus. Isso aqui é um chamado, um propósito de Deus para nossas vidas. Deus nos escolheu, né? Para que antes que eu me esqueça, depois você fala o que é o chamado, que você tem uma frase aí que você anotou, que é muito boa, eu acho muito louco, eu não vou conseguir lembrar, mas é muito bonito. Então, agora eu fui lá, agora esqueci o que eu estava falando, lembrei o que eu estava falando. Agora o cara já pensou na frase. A minha cabeça já foi lá. Apaguei da memória dele. Você estava falando que aqui, que tem uma coisa que eu falo muito e você acha muito engraçado. Que nós estamos aqui. Nós estamos isso aqui é um propósito de Deus. Se a gente começar a olhar pela rotina, pela nossa rotina, por as coisas que acontecem, a gente precisava disso, mas não acontece na hora, a gente às vezes, né, quer uma pessoa para gravar e Deus põe outra pessoa e não é da nossa vontade, é sempre da vontade dele. Então se a gente ficar olhando muito para a gente vai desanimando, fala, não, mas eu queria fulano, mas esse aqui eu não pensei, mas veio no meu coração, mas não sei o que. Então a gente começa a meio que desanimar. E um dia você até falou assim, né? Cara, já pensou? Um dia chega um cara aqui, fala assim, vou falar isso aí para dizer, para explicar como homens cansados podem negociar valores, né? Então, você brincou assim, cara,
Já pensou, chega um cara que fala assim, gente, eu dou 4 milhões por esse nome aí, por esse podcast de vocês aí, e pra gente continuar, pra mim, eu vou continuar a fazer outra parada com esse negócio aí, mas vocês racham fora aí. E daí, como é que foi que você falou mesmo? Você lembra disso? Lembro. Conta aí, vou deixar você contar. Nossa, eu chorei de dar risada. Não, eu lembro, eu falei assim, né, cara, pra você ver quando a pessoa entende o que é propósito de Deus sobre a sua vida e o chamado, né? Que Deus tem um propósito sobre esse canal Quebrando Paradigmas e tem um chamado para mim, chamado para você, um chamado para tudo. Que você vai falar a frase do chamado, que é coisas que você imagina. Fala aí antes, porque eu acho muito bonito. Chamado é uma obra incrível, dada a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado sem os recursos suficientes. Ó, para você ver, é uma obra incrível. Então já começa isso. Uma obra de Deus, não o que nós estamos fazendo. Então, Quebrando Paradigma, dado a pessoas inadequadas. Ele é uma obra incrível. Só que ainda é pequeno, as pessoas podem pensar, coitado, mas tem um propósito, tem um chamado, nós temos uma palavra, como Noé teve, e muitos não acreditaram, mas enfim, vamos lá. É uma obra incrível, onde ele chama pessoas, por exemplo, improváveis, inusitadas, pessoas que, puxa vida, mas os dois, por que não chamou o pastor tal, por que não chamou aquele cara que, olha, o cara sabe a Bíblia de ponta a ponta. Mas foi chamar o Tiago, que mal lê, nem lê. Então, obras incríveis, pessoas inadequadas. Para fazer algo impossível. Para fazer algo impossível. Isso aqui é impossível. Tipo assim, não, pra gente, impossível ficar falando de Deus, tal, fazer isso, aquilo, porque pra gente não estava vivendo esse mundo. Não é nem que falar de Deus é impossível nesse caso, mas é assim, impossível porque se falasse antes de tudo acontecer. Tipo assim, há 2 anos atrás, você chegasse ou eu falasse pra você, Thiago, cara, não sei, Deus fala pra mim pra gente fazer um podcast. Você fala, você tá ficando louco? Impossível. Impossível. Tá, eu ainda, impossível. E com situações, como é que é? Improváveis, não, sem recursos necessários. Sem recurso suficiente. Sem os recursos necessários. Se a gente fosse pensar assim, pagar aluguel, e conta de água... E tempo indeterminado, porque não é por um tempo determinado. Vocês não estão fazendo isso aqui por 1 ano, 6 meses. Vocês vão fazer isso aqui por tempo indeterminado. Exatamente. Quando eu mandar parar, vocês param, mas não é para parar. Então você vê aí o que é o chamado. Então nós estamos aqui hoje, eu e você, porque nós não estamos aqui para ganhar fama. De jeito nenhum. Ganhar dinheiro. Até porque hoje em dia, falando assim, nós glorificamos muito a Deus por isso, que está começando as pessoas a semear aqui no projeto, que a gente está muito feliz, mas estou falando para a nossa vida pessoal. Nós não ganhamos nenhum centavo daqui. Pessoas podem pensar. Ao contrário, né? A gente põe dinheiro. Nós semeamos dinheiro aqui até. Mas as pessoas podem pensar. Então, assim, por que nós fazemos isso? Por um chamado, por um propósito. Pelo que Deus tem na nossa vida. Por uma palavra. Foi lançado e nós pegamos uma palavra. E estamos fazendo. Estamos indo para 6 meses, ou já fazem 6 meses. Estamos indo. Dia após dia, semana após semana aqui, devagarzinho. Mas estamos indo através da palavra que Deus deu, do propósito, do chamado. E daí eu brinquei com você, né? Eu falei, Rafael, e se alguém chega e fala, cara, que nome da hora, tal, mas tá registrado no nome de vocês, o Quebrando Paradigmas, tá registrado o nosso nome, que não sei o quê. Daí o cara fala, mas eu preciso desse nome. Eu tenho algo aí, eu vou comprar esse podcast de vocês, eu preciso do nome, mas o nome é de vocês. Eu preciso aí. Eu falo, então, mas daí, cara, daí não sei o quê. Daí a pessoa chega e fala pra você assim, cara, me vende esse nome. Falar, cara, não dá, né, mano? A gente criou aqui, Deus deu esse nome pra gente aí. Não, mas vende, eu pago 4 milhões de reais pelo nome Quebrando Paradigmas, vocês cancelam, vai viver a vida de vocês. Daí a gente pensa, opa, 4 milhões? Rafael, pensa pra você ver, se a gente vender o Quebrando Paradigmas, se a gente vender pra essa pessoa, isso é uma parábola, tá, gente? Vai pensar, os caras estão achando que vale 4 milhões, não é isso. É só pra entender o raciocínio. Que eu falei de algo do que... Como é que foi a frase que eu falei aqui? É que homens cansados negociam valores, então, né? Negociam valores. Por isso que a gente só que nós estamos caminhando há 6 meses aqui, de grão em grão, considerando poucas visualizações, não ganhamos dinheiros para nós, pessoalmente, para nossa vida, né, pessoal. 6 meses. Vamos dizer daqui a 1 ano. Então, há 1 ano... fazendo 2, 3 anos. Vem um cara e fala, eu tô 4 milhões para vocês porque eu preciso desse nome, papapá, eu falo, Rafael, e agora? É 2 milhões para mim, 2 milhões para você.
Se a pessoa está cansada ali, o cara não segue o propósito, não acredita no chamado que Deus tem por ela, a palavra, o cara fala, Rafael, vamos sair fora. Eu falei pra você, vamos sair fora, mano. Vamos sair fora, pega 2 milhões pra você, 2 milhões pra mim, vamos viver nossa vida. Daí um dia alguém fala, nossa, 2 caras, montou um podcast, daí alguém vem me chama num outro podcast pra me dar falar minha vida. Daí vem a hora que você nega a Deus por tudo que tinha no seu chamado. Daí, como diz, aí faz tudo mesmo. Joga a lama no ventilador, como diz, né? E manda pra tudo quanto é lado. Daí a pessoa vem e fala, cara, como que vocês conseguiram ficar milionários, ricos? Fala, cara, você não tem noção a sorte que eu tive. O cara vai falar de sorte, já não tem mais Deus, não tem mais nada. A sorte, nós criamos do nada um canal do Quebrando Paradigmas. Não dava nada, a gente foi indo. Um cara um dia quis comprar o nome, o cara pagou 4 milhões de reais do nada. Olha a sorte. Olha, cara. Isso então, é muito cara, importante. já não entendeu mais do propósito, não entendeu mais do chamado, já não entendeu mais quem foi Deus na vida dele. Nada. Olha. O cara jogou tudo pro ar. Deus sumiu completamente. Olha a sorte que eu tive. Sorte que a gente teve, né? O cara baseou tudo em sorte, tudo em, sabe? Então destruiu tudo. O cara jogou tudo no ventilador. O cara destruiu. O cara se enterrou. É muito engraçado isso aí, mas é muito sério, cara. É muito sério. Nós estamos dando um exemplo do Quebrando Paradigmas. Mas às vezes, né, as pessoas podem estar assistindo e estar passando por alguma outra situação. Similar. Né? Que nem uma vez você falou também do cara do livro, né? Não foi? Tem uma história aí, é verdadeiro, né? Que o empresário estava passando por dificuldade, tem muita fé. Hoje ele tem muita fé, o cara é um cristão muito forte. E o cara tava muito uma dificuldade pobre mesmo. Comprou 70 miojos para comer 1 miojo por dia lá e trabalhar. E ele conseguiu conquistar um trabalho lá e conquistou o dinheiro rápido. Fez R$1 milhão rápido. Fez 1 milhão, ficou rico, começou a gastar dinheiro, tendo uma vida boa. Daí um dia, e com muita fé em Deus ali, daí um dia ele teve uma entrevista, falaram para ele, cara, como que você conseguiu ficar milionário, tão jovem, tão rápido dessa forma? Ele não glorificou a Deus, naquele momento ele não pensou mais em Deus, Deus ficou para trás na vida dele, que ele falou, cara, eu mudei a minha vida desde o dia que eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele glorificou o sucesso dele, a vida dele, tudo que ele conquistou, que ele tinha fé em Deus, orava para Deus anteriormente e tal, ele deu toda a glória através de um livro, que o livro mudou a cabeça dele e ele próprio conseguiu fazer tudo aquilo. Eu acredito que muitas pessoas consigam através da ajuda, né, vamos falar assim, através da glória de Deus. Eu tenho fé nisso. A pessoa fala, não, é meu esforço, é meu nisso. Não, eu acho que é a união da sua força com a sua fé. Daí, meu irmão, juntou a sua força com fé e Deus junto, meu irmão. Daí você vai voar. Então, ele glorificou a um livro, ele ficou pobre. Ele falou, cara, foi questão de meses, eu fiquei pobre, mas pobre, devendo dinheiro para todo mundo. Ele falou, hoje ele é milionário de novo, multimilionário, quase que bilionário. Mas ele fala, eu glorifico a Deus a todos os instantes da minha vida. Ele fala mais de Deus no canal, nas coisas dele, do que de próprio negócios, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber reconhecer a Deus na nossa vida, nos propósitos que Deus tem aí, cara, porque senão tem muitas pessoas que se perdem no meio do caminho. Começo, porque nós estamos falando depois, de rotina, né? Depois se perde. De coisas externas. E aí as coisas externas acabam nos cansando, porque a gente começa, como eu disse, enxergar só prédio, não enxerga mais nada em Deus. E aí a hora que a gente fala, quer saber, cara? E se atentar a uma palavra, pega o seu copo, por favor. Se atentar a uma palavra, cara, a gente tem uma palavra e que é o que aconteceu com Noé, cara. Tem pessoas que às vezes recebem a palavra de Deus, mas conforme vai a caminhada, vai cansando no meio do caminho. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, a pessoa fala, mas faz 1 ano e meio já, mano, desencana, já não tá dando nada isso. E Noé teve uma palavra, e ele foi, mano, acreditou. Para muitos podem falar, que loucura isso daí, cara, o cara acredita em algo que é impossível de acontecer. Foi só 100 anos que ele ficou construindo O cara não vai chegar lá, não vai ter, entendeu? Construindo lá a parada lá. E outra coisa, eu fui ler, sabe quantos anos que ele tinha quando ele começou a construir a arca? 500. Então... Porque a Bíblia diz que ele entrou na arca com 600 anos. Então, muito provavelmente, ele tinha 500 anos, né? Porque ficou 100 anos construindo, né? E eu não sei se a gente já falou de Noé no começo hoje aqui, não lembro. Deu uma citada, eu acho. Porque, cara, é o que eu falo, né? Falei que, cara, não foi Noé que construiu a arca, foi Noé, na verdade, Deus que construiu Noé nesses 100 anos aí. Porque, cara, pensa num tiozinho doido, né, mano? Imagina...
o cara chegar, ouvir uma palavra de Deus e falar igual a gente aqui. Cara, eu ouvi uma palavra de Deus na minha vida e vim, falei para você, como eu já estava falando até disso. Acho que a gente acabou saindo desse assunto. E eu falei, Thiago, Deus está falando comigo. Ah, mas comigo não está falando nada. A hora que ele falar... Tá falando com você, se vira. Tô brincando. Comigo ele não falou nada ainda. Eu falei, então tá bom, cara, mas Deus está falando, cara. Deus está falando, a gente precisa. Mas isso demorou, que é uns 3 meses que a gente foi, né? E eu orando e falando, Deus, o Senhor está falando comigo, então o Senhor, se é para ele entrar comigo, o Senhor vai lá e fala com ele, porque ele não está ouvindo mais nada. Ele não ouve o que eu falo. Não escuto, eu falo pra ele, daí como eu fui de novo, Thiago, cara, tá vendo, a gente precisa fazer um vídeo, não, esse negócio de vídeo, fazer que vídeo, outro que jeito, ficar falando lá, você sabe que eu não sou muito, eu tenho muita fé e tal, mas eu não sou muito de ficar lendo Bíblia, não tenho muito conhecimento, né, então, enfim, aí você pegou e, não, cara, você podia não aceitar, eu não ia conseguir fazer dessa forma sozinho. E talvez eu não ia fazer com o meu celular, que nem eu falei, cara, eu não vou. Que nem um dia eu falei pra você, eu falei, Thiago, a última vez que eu falei, cara, é o seguinte, Deus tá falando comigo, se você quer entender, você entende, se você não quer, não entende, o problema é seu, Deus tá chamando. E, cara, se você não for fazer, eu vou fazer do meu jeito mesmo, mas eu vou fazer. Aí foi quando acendeu sua anteninha, né? Você falou, opa, peraí. Não foi só essa frase, né? Aí Deus usou de pessoas para falar comigo também. Então ali Deus mostrou para mim, Deus foi claro. Aquilo, né, você veio falar comigo, mas Deus foi claro daquilo que foi. E no decorrer da caminhada, Deus tem dado palavras para nós, né? Deus e quem tem sido edificado somos nós, né? Mas eu tô falando ligando com Noé. Então, mas foi Noé que foi edificado naquilo ali, não foi a arca. Mas, cara, você falou um negócio ali, a pessoa vai na igreja, que é um casamento, eu anotei aqui para não me esquecer, porque eu já tinha esquecido, né? O propósito já está pronto. Temos apenas que buscá-los, alcançá-los, né? Uhum. Porque assim, o propósito, que era a arca, já estava pronto, vamos falar dessa forma. Deus já sabia como ia ser feito, como a maneira tal. Ele só teve que esperar todo esse tempo para construir Noé, que você falou. Transformar Noé. Transformação. Transformou Noé para que ele estivesse pronto para aquele dia. Mesma coisa nós. Nós aqui estamos vivendo cada coisa aqui, dentro do canal, com pessoas, o Quebrando Paradigmas, aqui estamos vivendo cada coisa, cada situações aqui, que Deus já tem algo pronto. Só que Deus tem que primeiro transformar a gente, Deus tem que construir. Edificar, ele está construindo. É que nem falou, Deus ele não constrói sobre entulhos. Uhum. Ele não vai pegar lá, faz uma casa aí, não tira nada, vai jogando por cima, vai fazendo um contrapiso aí por cima disso, não. Ele vai limpar, fazer tudo, fazer uma nova obra. Vai ser uma nova... Do zero. Do zero. Não vai construção nova. Não vai reformar. Ele não vai remendar. Remendar nada. Ele vai construir algo novo e não vai construir sobre entulhos. Uhum. Vai fazer algo novo, limpinho ali e vai construir. Então, esse processo aqui, de chegar até lá, nós que temos que buscar. Nós temos que buscar a Deus cada vez mais, ler, entender, tal, aprender que as pessoas que vêm aqui, cada um que senta aqui é um professor que ele manda. Vai lá, outro professor. Nós estamos tendo aula particular aqui. Vai lá. Para quê? Para que a gente esteja preparado para chegar lá, para quando chegar naquilo lá que já está feito, já está pronto. Só que nós temos que buscar aquilo, alcançar aquilo. Mesmo que a pessoa que fala, você falou, vai na igreja e fala, eu quero um casamento, depois sai de lá, será? Cara, o casamento já está pronto. Ele já está feito. Você tem que acessar ele. Mas como que eu acesso, Senhor? Como que eu consigo chegar lá no topo da montanha? Ele está lá pronto. Deus fala para você, isso que você me pediu já está pronto. O propósito está feito. Está lá em cima daquela montanha. Mas como eu chego lá? Eu não tenho fôlego. Eu não tenho força nas minhas pernas. Eu não tenho... Se prepara. Você tem que se preparar para conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. Faça exercício, se prepara, se alimente bem, acorde cedo, vai, faz. Então, a pessoa tem que se preparar. No caso, voltando para a palavra de Deus, é se alimentar da palavra. Estar preparado daquilo para quando você receber aquilo lá, você vai falar, cara, agora deixa comigo. Agora, enquanto Deus não sentir que está preparado, você não busca. Só que para você se preparar, mas como que eu me preparo? Busca Deus. Sim. Buscai a Ele, busca, Ele vai te dando entendimento daquilo, vai te dando sabedoria para aquilo, vai te dando... E, cara, e você tem visto aqui muita coisa acontecer, o aprendizado, que Deus coloca pessoas que você fala, caramba, essa pessoa aqui, mano, não sei o quê.
ele é importante, todos são importantes. E o legal é que a gente está sabendo, você principalmente também, está sabendo reconhecer aquilo, o que Deus está fazendo, porque todos estão sendo importantes para cada fase, igual uma escola, cara. Eu falo, cara, nossa, Deus tem feito igual uma faculdade, tem um professor de tal matéria, professor de tal matéria, ele não vai misturar essa matéria, você tem que aprender isso. E aquela outra matéria é para você aprender aquilo. Não é para misturar. Então você tem que aprender isso, aprender aquilo, aprender aquilo, aprender aquilo, para que depois no final da sua faculdade você fale, caramba, eu aprendi aquilo e me formei nisso. É a mesma coisa, cara, mas tem que buscar. Você tá falando de busca, e busca fala muito de relacionamento, tá me vindo aqui o início de tudo, né? Deus, quando ele criou o universo, né? Criou o cosmo, vamos dizer assim, ele criou tudo através de uma palavra. Haja luz, haja o firmamento, haja água, haja isso, haja aquilo. Tudo ele criou através de uma palavra. Mas o homem, ele criou através de um relacionamento. Porque quando Deus criou o homem, ele falou assim, façamos nós. Façamos. Não é haja isso, é façamos. Façamos. Então Deus fez a nossa imagem. Então, cara, isso nos mostra muito que foi um relacionamento íntimo de Deus com a gente. Com Adão lá, que foi o primeiro homem a ser criado. E aqui fala, e disse Deus, façamos. Então é plural. Façamos é plural, certo? Sim. Então, né, pode falar, mas Deus era só Deus? Quem que estava com Deus? Mas Deus falou, façamos. Eu creio muito que Jesus ele está desde o Velho Testamento. Não tem Velho e Novo Testamento. Jesus está desde o início de todas as coisas. O pastor André lá que eu assisto lá, ele falou sobre isso daí. Falou isso? Então, então para mim é mesmo lá de trás. Exatamente. Porque tudo, se você ler a Bíblia, tudo aponta para Jesus, cara. Tudo aponta para Jesus, para a vinda de Jesus. Então Deus fala aqui, né, no versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E as outras coisas ele fala lá. E disse Deus, haja o firmamento, haja luz. Entendeu? Então, cara, é um relacionamento. É uma forma de relacionamento. Deus pegou ali o bonequinho ali de terra, ali, de barro, e foi moldando conforme a imagem. Né? Então nós nem damos valor para isso. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus, cara, sabe? E depois Jesus veio como um homem. Então, o que mais que precisa ficar claro, né, para que a gente entenda, para que isso entre na nossa cabeça, né, sobre relacionamento. Então, a gente estava falando, né, que homens negociam valores e eu nem sei por que a gente acabou voltando aqui, mas então, cara, o evangelho, eu creio assim, o evangelho não é conquista. O evangelho é renúncia. Porque se você só conquistar, você não vai... O que você renuncia? Você não renuncia a nada, daí fica fácil. Né? Então eu creio que o evangelho é renúncia. Como diz o profeta Rocky Balboa, conhece Rocky Balboa? Rocky Balboa? Não é o quanto você... Eu até anotei aqui, ó, não é o quanto você bate, mas o quanto você suporta apanhar. Porque o Rocky Balboa, ele só apanha. Tá. Aí, ele suporta apanhar. Se o outro cansar... E aí o que acontece? Depois ele vai e reverte o jogo, mas ele apanha muito. Porque ele vai cansar o cara. Exatamente. Já que o cara é cansado, daí como diz, o pouco que eu bato, eu vou ganhar do cara. Então não é o quanto... Eu matei o cara de tanto me bater. Olha, tanto apanhar. De tanto apanhar. Eu matei o cara de tanto apanhar. Eu ganhei a luta de tanto apanhar. E é isso. É exatamente isso. É isso. Você falou a frase exata. Né? Então não é o quanto eu bato, cara, mas o quanto você suporta apanhar. Né? Eu creio que na presença de Deus, cara, Deus tem que... Eu sempre falo, tem que arrancar algo de nós. A gente tem que enxergar o quão podre nós somos. E não aquilo, porque conquista fala de egoísmo. Conquista fala de ambições. Conquista fala de ganância. Só eu. Tudo é eu, né? Só eu. Não, você quer orar sobre conquista? Conquista, se pensar, só pensa em si próprio. Exatamente, é o egoísmo. Então, você quer falar com Deus sobre conquista? Então fala, eu acho top também essa parte. Pode falar, mas na vida do outro. Entendeu? Não na sua. O que eu falei aquele dia, faça para o seu irmão, faça para o outro aquilo que você não faria para você mesmo.
Tipo assim, mas num bom sentido, né? Se a pessoa pensa, isso eu não faria pra mim, mas pra ele eu vou fazer. Dobro, Daí a pessoa quer fazer o mal, já a não, pessoa. mas é o bem, não né? é isso, eu tô falando bem. Mas é isso, cara. Enfim, é isso aí, Tiagão. A gente, né, começou, estamos gravando esse podcast aqui. Na verdade, nem era isso muito que a gente ia falar e acabou que as coisas foram caminhando para esse lado, né? Porque como fala, tocando, né? Não adianta. É um papo, assim, edificante, um papo bom, né? Às vezes é gostoso ter um papo assim, gravar, porque papo a gente já tem bastante, a gente já conversa bastante, né? Mas hoje é um papo mais direcionado. Nós resolvemos um pouco gravar um pouco, né, a nossa conversa aqui. Vai ter pessoas aqui também. Fica um papo mais assim, não vai ser talvez só focado em testemunho, que é um papo nem legal. Sempre será testemunho, né? Vai ter pessoas que vai vir aí, como o Roginho veio, por exemplo, e foi um papo extraordinário, né? E então é isso. Na realidade, o podcast é isso, né? É que muitas pessoas que vêm trazem um testemunho, forte, porque é aquilo que eu falo. A gente não decidiu que o nosso podcast ia ser testemunho. A gente decidiu o que Deus falou. Vai e fale. É como fala em Romanos 8. Romanos 8 não. Romanos 8 fala da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu não lembro onde está, mas fala, ide e pregar o evangelho. Vai e fala. E as pessoas estão precisando ouvir, cara. E as pessoas estão sedentas para ouvir. Então, por isso que vale muito a pena, cara, falar. Sabe uma coisa que eu falei para minha sobrinha ontem e fiquei pensando aqui agora e veio minha cabeça para falar. As pessoas, vocês que estão assistindo aí, a pessoa às vezes não é errado, não estou falando isso porque a pessoa precisa estar errado aí na igreja, não, seja a igreja que for. Mas lá você vai sentir, muitas vezes, no decorrer das pessoas que estão lá, a presença de Deus. Mas o relacionamento que você cria, o relacionamento, a intimidade com Deus mesmo, entre você e Ele, no seu quarto, você vai começar a perceber e ver o agir de Deus. Sim. Daí é outra história. Então, assim, a presença de Deus lá na igreja, aqui mesmo, às vezes a pessoa fala, nossa, assisti um vídeo lá, cara, que presença de Deus, tocou meu coração. Isso é a presença de Deus. Manifestação de Deus. Isso é bacana, mas busque você aí ter um relacionamento forte, íntimo com Deus, para você ver o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas. Cara, porque às vezes você vê o fruto. Você fala, nossa, olha a vida do Rafael, a vida do Tiago, a vida do meu vizinho, a vida do meu amigo lá. O fruto, o que é? É o Deus agindo, né? O agir de Deus sobre a vida daquela pessoa. Sim. E você começa a ver o fruto, fala, cara, que da hora. Mas por que você sente que para você aquilo não vai acontecer? Vai também. Mas depende da maneira que aquela pessoa está buscando e você, entendeu? Qual relacionamento que aquela pessoa tem? É que nem uma vez o cara falou, né? Mas o cara chegou agora. O cara chegou agora e já está colhendo esses frutos. Cara, você não pode falar, você não viu quando eu estava plantando, quando eu estava semeando. Como é que você julga aquilo que eu estou colhendo? Você não pode julgar o que eu estou colhendo, sendo que você não viu quando eu estava semeando, quando eu estava plantando. Entendeu? Então espera, você não fala, o cara não é assim não, mano. E o cara tá colhendo isso, você não sabe, você não estava quando ele estava plantando. Você estava junto com ele quando ele estava plantando? Não. Então como que você julga o que ele está colhendo? Entendeu? Então é mais ou menos isso. A gente só pode pregar onde a gente é pregado, onde a gente foi pregado. Então, estou falando essa frase porque nós mesmos, nós dois, nós temos grandes testemunhos, né? Sim. Só que a gente não sentou ainda, né? Vai ter o dia certo, a hora certa de a gente sentar ali, de dar o testemunho, né? O testemunho. Então, de tudo que Deus tem feito, por que chegamos até aqui, né? Porque não é que Deus falou para mim algo e eu não. Muitas pessoas podem estar assistindo aí pensando assim, líderes ou não, pessoas pensando, cara, esses dois aí inventaram esse negócio aí, estão se sentindo lá, sei lá, fazendo, cara, esquece, mano, eu não inventei nada. Eu não fiz nada. Estava feito. Quando eu vi, só estava sentado aqui. Entendeu? Até porque, sendo bem franco e sincero, você já falou algumas vezes aqui, eu nem queria no começo. Uhum. Eu nem aceitava, eu nem queria isso. Eu falo, não, nem quero, nem vou, sabe? Além da responsabilidade, de tudo. E estar aqui também, em frente à câmera, falando, nem queria isso. Deixar a família, deixar as coisas também. Tudo, Então, eu não queria, para falar a verdade para você. Mas estou aqui. Entendeu? Então é um testemunho. Então muitas pessoas podem ver isso daqui já acontecendo no canal e falar, os dois lá, cara. Não, a gente vai falar tudo isso, também mais o que detalhes, nós passamos para chegar até aqui. Porque o que nós passamos, se a gente não tivesse passado o que nós passamos, a gente não estaria aqui. Não estaria aqui. Se eu não tivesse passado o que eu passei,
eu não tinha ouvido quando Deus estava falando comigo. Com toda certeza, eu não teria ouvido, porque eu estaria com o ouvido e com os olhos fechados. Então, tudo que eu passei, na verdade, foi um treinamento, cara. Apesar de, quando você está passando, você não entende, né? Você fala, por quê? Você não entende. Mas é importante. Mas é muito importante. Mas hoje eu olho para trás e eu falo, hoje mesmo eu estava, né, tendo um tempo com Deus, eu falei, é que tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não sei nem se eu posso dar glória a Deus, né? Porque ainda vai contra alguns princípios, né? Mas eu dou glória a Deus mesmo assim, porque se não fosse essas coisas, eu não estaria aqui. Se alguém tivesse te livrado do deserto, você não estaria aqui hoje. Exatamente. Se alguém conseguisse te livrar naquele momento daquele deserto, ele teria te... E era uma coisa bem possível. Como é que fala? Você não estaria recebendo ele ia falar, até mais coisas. Ia estar cego, ia estar surdo. Então cego, eu também, eu falo assim, eu estava no momento onde as pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo. Eu não estou conseguindo ouvir a Deus. Talvez o som que esteja ao seu lado esteja muito alto. Por isso que não está conseguindo ouvir. Porque o meu som esteve por muito tempo muito alto. Deus estava falando comigo de uma certa forma ou de outra, mas eu não tava, mas Deus fala com você, Thiago? Não. Quem disse que não? É que a minha vida, o meu cotidiano, o meu estilo de vida, enfim, tudo que tinha ao redor da minha vida tampava meus ouvidos. Estava muito alto o som. E para mim estava bom aquele som. Daí Deus falava, eu não conseguia ouvir mesmo. O dia que o som foi lá e arrancar a tomada, que ficou um silêncio. Eu falei, liga o som aí. Acabou o som. Não tinha mais nada para me ouvir. Daí eu comecei. Quem tá falando aí? Quem tá falando? Nossa, a pessoa tá falando esse tempo inteiro e eu não tava ouvindo? E daí eu comecei a criar. Falei, louco, mas é mesmo? Mas e tal? Então fala mais, é isso? Daí eu comecei a aprender a ouvir a voz de Deus. Eu comecei a entender, a ouvir quando ele fala, vai, faz isso. Eu falei, caramba, mas por que você começou a falar comigo isso agora? Por que você começou a falar tudo isso comigo agora e não antes? Ele falou, quem disse que eu não estava falando antes? Você estava surdo e cego, né? Era que tudo isso ao seu redor tampava o seu ouvido ali com som e você não conseguia ouvir. Mas é isso, cara. Eu quero agora finalizar, aproveitar esse nosso podcast aqui, para agradecer as pessoas que já tiveram aqui, né? Nossa, todos eles, cara. Todos eles, né? Todos eles, eu quero agradecer não só as pessoas, mas eu quero agradecer a Poema, muito a Poema, por estar liberando os caras, porque tá vindo uma galera da Poema aqui, né? Sim. Agradecer o Sonho de Deus também que veio o Roginho, o Rubão, né? Acho que o Cris mas o Cris tá lá com o Kiko lá e tal. Então agradecer a eles também por estar liberando essas pessoas aqui pra gente, pra poder estar vindo aqui. A Poema, cara, nossa, que tem, né? O pessoal lá da Poema, as pessoas têm dado uma força, enfim. O pessoal da clínica de recuperação, né? Não deixa eu esquecer de ninguém, pelo amor de Deus. Mas vai ser difícil. Os caras do Me perdoe se nós esquecermos, porque... Os primeiros que vieram, quando a gente, né? Quando isso aqui não tinha nenhuma visualização, né? Então veio o Cagé, o Jailton, né? O Pipo já é da Poema. O Pipo, né? O Pipo também que veio, Então eu queria agradecer muito aí, né? Vocês da Poema, vocês do Sonho de Deus, a galera do Nós é Church aqui, o pastor André lá da clínica de recuperação. Quem mais, Thiagão? As pessoas que semearam, né? Nossa, que têm semeado as coisas aqui, né? Os que semearam dinheiro, os que vieram aqui e semearam alguma coisa, o Luca que semeou a cadeira, o Polaco que semeou o monitor. Cara, se for falar, tem uma galera do Instagram, Guilherme também, que entrou em contato com você para semear também um dinheiro, né? Teve mais a galera aí também. Enfim, cara, nossa, se a gente for falar aqui, a gente vai acabar se esquecendo de pessoas eu não tô aqui. falando não, eu tô falando Poema pra linkar todos os caras da Poema que veio aqui, porque senão eu vou esquecer alguém. Se eu for falar nome por nome, eu vou esquecer alguém. Então, a galera do Sonho de Deus aí, muito obrigado, que Deus abençoe. Pastor da Igreja Cidade. Pastor da Igreja Cidade. Nossa, é mesmo, olha, tá muito vendo? Muito importante. Por isso que eu falo, começou a falar nome... Luiz Araújo. Luiz Araújo. Começou a falar nome, você vai esquecer de alguém que vai falar, não falou meu nome, me perdoe, cara. É que se for falar aqui... O Lucas Fernandes, que também faz parte do Nós é Church, mas é lá do Bola de Neve. Bola de Neve. Galera do Bola de Neve também, que veio aí, né? Nossa, glória a Deus pela vida de vocês. Cara, aí. nós todos somos um só. Eu falo muito isso. E tomara que toda igreja tenha esse pensamento aí. Nós todos somos um só, cara, quebrando paradigmas, Bola de Neve, Poema, Igreja Cidade,
Cara, que nós possamos dar as mãos, se unir cada vez mais em pró para levar o evangelho para o reino de Deus, seja através da internet. Se alguém aí de vocês da igreja precisar de alguma coisa aí, estamos aqui disponíveis para colaborar, ajudar. Enfim, cara, até os caras do Noise at Church lá, eles brincam, né? Eles brincam não, eles têm um bordão onde eles falam, mete marcha. E eu brinquei aquele dia aqui com o pastor André aqui, que veio aqui, eu falei assim, cara, isso é de Deus? O que vocês falam é pro propósito, é pro reino de Deus, mete marcha, a maneira que vocês falam esse bordão, então é meu também, mete marcha. Falo, entendeu? Porque, cara, nós todos somos filhos de um só, então nós somos todos irmãos, nós estamos em pró de uma coisa só, para um reino, para uma palavra. Então, o evangelho simples, pastor Eros lá também, pastor André Girardi, Lucas Girardi, Daniel Girardi também, que eu tenho um carinho enorme por eles. Um dia quero convidá-los para vir aqui ainda, a gente vai mandar o convite através do Rafael, cara, eu gosto muito de vocês, tenho um respeito enorme, e dessa galera toda, e não vou ficar citando nomes, você já falando, mas todos, cara, que glorifique a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí no reino, sabe, que vocês continuem levando a palavra fortemente, sem desistir, sem cansar, sem parar, e bora pra cima, né? Mete marcha, como diz. E é isso, queria finalizar com uma palavra. Escuta essa aí, Tiagão. Vencedores. Você consegue entender essa palavra? Vencedores? É forte, cara. Vencedores. Vencedores vencem dores. Vencem dores, vencedores. Então cara, é isso. Fiquei feliz com esse papo, com esse Glória momento aí nosso aí. Glória a Deus. Que a galera possa te acompanhar, se você acompanhou até o fim aí do vídeo aí, que você tenha uma semana abençoada, que vocês tenham um relacionamento com Deus, como a gente falou sempre aqui. Cara, e é isso, cara. Que Deus abençoe a semana, abençoe a vida de vocês com muita saúde, prosperidade, sucesso, graça, misericórdia. E é isso, cara. Busque a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer, entendeu? Que Deus irá agir na sua vida, fazer milagres na sua vida, o qual você nem está pedindo, o qual você nem imagina que você esteja precisando, Ele irá fazer. Se inscreve no canal aí, que é importantíssimo, deixa um like, comentário e bora pra cima. Como diz lá, mete marcha. O alvo é Cristo e mete marcha. Mete marcha. Amém, é isso aí. Galera, Deus abençoe, espero que vocês tenham sido edificados, abençoados aí, que vocês tenham uma ótima semana e terça-feira, às 19h30, nós estaremos de volta aqui para falar mais um pouco das coisas que Deus está fazendo nas nossas vidas. Glória e trazer a Deus. uma pessoa aí com um grande testemunho para abençoar cada vez mais as nossas vidas, né, para a honra e glória de Jesus. Amém, galera? Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo Quebrando Paradigmas. Gente. Fui. Fique com Deus. Valeu.